Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre transporte do recém-nascido de alto risco. Toda vez que a gente fala do transporte de um recém-nascido de alto risco, a gente sempre tem que lembrar do binômio mãe e feto. É, Vamos lá. Qual que é a melhor forma da gente fazer esse transporte? Tá? É através do útero materno, tá? Então, se eu tenho um recém-nascido que vai precisar de um serviço terciário ou que vai necessitar de uma UTI neonatal, a gente sempre transporta a gestante, mas a gente sabe que a gente nem sempre tem essas situações, tá? Então, o intuito de transportar a gestante é da gente diminuir essa taxa de mortalidade das crianças, tá? E quando a gente fala de transporte, a gente vai ter dois tipos: o intra-hospitalar e o interhospitalar. O interhospitalar é o que eu vou dar mais ênfase, mas a gente sempre tem que lembrar do intra-hospitalar. Por quê? É aquele recém-nascido que às vezes está numa UTI neonatal e vai fazer uma ressonância, uma tomografia, um ultrassom para fazer diagnóstico de alguma doença, ou é um recém-nascido que nasceu com alguma malformação e vai para o centro cirúrgico. Essa parte do transporte intra-hospitalar, eu vou dar mais foco para ela mais lá para frente e vou falar até dos riscos que a gente tem quando a gente faz um transporte. A gente consegue calcular esse risco antes de fazer o transporte, tá? Então, o transporte basicamente é para a gente tentar dar uma assistência maior para uma criança que às vezes precisa do suporte ventilatório, nutricional, no caso dos exames diagnósticos e as cirurgias, tá? Então, quais são as indicações do transporte interhospitalar? Então, se eu tenho um prematuro, que nasceu com menor que 34 semanas, com peso de nascimento menor que 1.500 gramas, um paciente que precisa do suporte ventilatório, uma ventilação mecânica, um CPAP, às vezes nasceu um serviço secundário ou primário, às vezes, e não tem essa assistência. Aqueles recém-nascidos que sofreram algum grau de asfixia perinatal, que lá na aula da doutora Natália vocês vão ver que eles vão sofrer diversos distúrbios sistêmicos, as infecções bacterianas ou virais, um paciente que precisa de alguma intervenção cirúrgica, paciente que precisa ter o diagnóstico de uma hemorragia ou alguma coagulopatia, aqueles pacientes que precisam de ácido sanguíneo transfusão, os pacientes cardiopatas que às vezes nascem no centro terciário, mas que esse centro terciário às vezes não tem aquela complexidade de cirurgia, então é mandado para um outro centro de referência. Pacientes com quadros convulsivos que às vezes não têm controle, hipoglicemia e distúrbios metabólicos que às vezes precisa até de investigação, e as anomalias congênitas complexas. Então, essas são as principais indicações da gente fazer um transporte de um hospital para o outro, por exemplo. No manual onde eu tirei as informações dessa aula, a gente tem 10 passos para a gente seguir, onde se a gente seguir todos eles, a gente não vai ter falha em nenhum dos aspectos do transporte. Eu vou detalhar cada um deles, tá? Essa questão da solicitação de vaga, consentimento da mãe, cada um deles eu vou ao longo da aula destrinchar cada um, tá? Então vamos lá. O primeiro passo, então, é a gente solicitar vaga em outro hospital. Então, eu vou tentar exemplificar. Vocês são os transportadores, certo? Então, tem um médico lá no interior, em Sinop, que está com um recém-nascido prematuro e que ele precisa mandar, por exemplo, para a Santa Casa. Vocês, como transportadores, vão ser solicitados pela central de regulação. Vão falar assim, ó, doutor, a gente tem um paciente que está lá em Sinop, precisa vir para a Santa Casa. Então, a regulação vai estar ciente desse paciente e você, como transportador, é importante que você saiba como está o quadro clínico do paciente. Então, às vezes, a central pegou as informações há 3 horas atrás e dentro dessas 3 horas o paciente mudou completamente. Então, vocês, como transportador, precisam entrar em contato com esse médico que está em Sinop para ver como está o paciente. Saber se está entubado, se está em ar ambiente, qual é o acesso que o paciente tem, se já está com antibiótico ou não, quais são os diagnósticos que foram dados, para você chegar lá já preparado para transportar esse paciente com todo o material que é necessário, tá?
Então, assim, a central sempre passa esse relatório para a gente, mas vocês, como transportador, para que não chegue lá não tenha nenhuma surpresa, é importante que vocês façam essa comunicação. E mais importante ainda, vocês estão saindo lá de Sinop, vindo para Cuiabá, por exemplo, ligar para a Santa Casa e saber quem é o médico que vai receber, é, informar o horário que vocês estão saindo e o horário que provavelmente vocês vão chegar naquele local, tá? É, solicitar o consentimento da mãe ou responsável. Então, assim, primeira coisa, se é um RN, ele vai ter aquela pulseirinha de identificação. Então, tem que saber se aquela pulseirinha realmente é daquele paciente que vocês vão transportar e se é a pulseira que também se encontra no braço da mãe, tá? Ter uma autorização por escrito. Aqui nós temos duas situações. Vocês podem transportar essa criança sem autorização se ela tem risco iminente de morte ou se a mãe tem uma doença psíquica. Então, independente disso, você vai transportar essa criança, tá? O próximo passo é dispor de uma equipe completa. Então, a gente precisa do médico, do enfermeiro e um técnico de enfermagem. É, geralmente não, todos os transportes aéreo, terrestre que eu já recebi, todos têm equipe completa. Quando a gente fala de um transporte de um recém-nascido de alto risco, é claro que a gente vai querer que tenha um pediatra ou um neonatologista ali para dar assistência, mas qualquer médico está apto a fazer o transporte, desde que faça o curso de transporte neonatal, tá? Porque existem algumas coisas mais específicas, então ele tem que ter um pouquinho mais de habilidade nessa área, tá? É, vamos lá para o próximo passo, certo? Então, a central de regulação é quem vai escolher, é ela que vai determinar qual é o meio de transporte que vai ser feito esse paciente. E tudo isso vai depender do quê? Da distância que vai ser percorrida, das condições climáticas, do estado clínico desse paciente, quantos profissionais tem disponível para fazer o transporte, né? Ou quantos são necessários, né? E aí a gente vai decidir qual vai ser o meio de transporte. Quando a gente fala da ambulância, ele é o tipo mais utilizado, ele tem um menor custo, ele tem pouca vibração e dá mais segurança para a equipe e para o paciente. Só que a gente tem o percurso que a gente vai fazer vai depender da estabilidade do paciente. Então, se eu tenho um paciente estável, eu vou até 160 quilômetros com ele. Se esse paciente está instável, eu só vou poder percorrer 50 quilômetros, tá? A ambulância é classificada como tipo D. Quando a gente fala tipo D, o que quer dizer isso? Quer dizer que a ambulância ela precisa ter um tamanho adequado para caber a incubadora, tá? Tem que ter a altura permitida para que a incubadora entre dentro da ambulância, ter o espaço suficiente para atender esse RN dentro da ambulância, tá? Ter uma fonte de energia, de luz, ter o controle da temperatura ambiente, ter cilindro de oxigênio, de ar comprimido e ter cinto de segurança para todos da equipe, tá? O helicóptero, ele é classificado como tipo E. Você vai percorrer distâncias entre 160 a 240 quilômetros. Ele tem um espaço mais reduzido, tem um elevado ruído interno, muita vibração, a cabine não é pressurizada. Então, aqui, a principal questão no helicóptero, muitas vezes, é a temperatura. Então, a gente sabe que o RN ele tem uma perda de calor bem importante. Então, às vezes, a gente vai ter muitos problemas com a temperatura da criança. Como a cabine não é pressurizada, a gente tem a expansão de gases. Então, se você tem um paciente com pneumotórax, um pneumomediastino, um pneumoperitônio, pode ser que o seu paciente piore clinicamente por conta disso. Um outro problema que a gente vai encontrar também, que as bombas, os aparelhos elétricos podem sofrer alguma interferência no helicóptero, tá? Aqui a aeronave de asa fixa, que vai percorrer mais de 240 quilômetros, né? Eles têm uma maior rapidez, tem um espaço interno melhor, a iluminação, a cabine é pressurizada, tem pouco ruído, porém tem um elevado custo, né?
E além desse elevado custo, a gente vai depender de dois transportes. Então a gente vai ter que chegar no aeroporto ou na pista de pouso que tiver e necessitar da ambulância muitas vezes depois, tá? É, toda naquela parte onde, por exemplo, no Amazonas, onde a gente tem uma região mais fluvial, pode ser que a gente tenha que ter o transporte marítimo ou fluvial, tá? E ele tem que ter os mesmos pré-requisitos da ambulância. Então, tem que ter o espaço para incubadora, ter espaço para equipe, segurança para todos que estão dentro do barco, enfim, do que for transportado por via fluvial. É recomendado que os pais eles sejam transportados numa cabine diferente do paciente. Muitas vezes a gente não vai conseguir isso, tá? Mas esse é o que é recomendado. Muito bem, a gente já chegou a falar das questões do transporte e agora a gente vai falar um pouquinho dos materiais e medicações e equipamentos que a gente tem que ter disponível para o transporte. Então, tudo isso tem que ser preparado antes do transporte e checado. É que nem na sala de parto. Vocês chegam, tem que checar todo o material, no transporte é a mesma situação, tá? Então, os equipamentos. Eles têm que ser portáteis, para a gente ter um fácil manuseio, duráveis, né? Então, ele tem que ter uma bateria própria e essa bateria tem que ter um tempo pelo menos do dobro do tempo do transporte. Tem que ser de fácil fixação, então não pode ficar balançando lá na ambulância, no helicóptero, enfim. E eles terem um tamanho padronizado. Então, às vezes, você vai ter uma incubadora, por exemplo, de um padrão que não está acostumado a passar pelas portas do tamanho certo do hospital. Então, tem que estar tudo padronizado. Então, a questão dos equipamentos é essa. Manutenção da temperatura. Então, que nem eu falei lá atrás, recém-nascido perde muito calor. Então, a gente tem que manter essa temperatura dele entre 36,6 a 37,1, tá? Por quê? Se a gente deixa a temperatura da criança muito baixa, a gente pode aumentar o risco de morbimortalidade dessa criança. E quando a gente deixa a temperatura muito alta, fazendo hipertermia, a gente pode causar hemorragia intracraniana nessa criança. Então, a gente só começa o transporte do paciente se ele tiver normotérmico, tá? Para a gente tentar diminuir o máximo os riscos dele. E todas as vezes que a gente for tentar aumentar ou abaixar a temperatura, fazer isso bem lentamente, tá? Porque a gente pode causar apneia na criança quando a gente aumenta muito rápido ou abaixa muito rápido a temperatura. Lembrar que a incubadora, aonde você tem fonte de energia, sempre deixá-la ligada na energia. Só usar a bateria na hora que for realmente fazer o transporte ou não tiver disponível a fonte de energia. A gente vai usar o termômetro digital normalmente, tá? Na aula prática eu vou mostrar um outro sensorzinho que também pode medir a temperatura, que ajuda bastante a gente não ficar abrindo e fechando a portinhola. Lembrar que a incubadora ela tem que ser aquela de parede dupla, tá? Recarregável, né? A gente tem que manter a criança com uma superfície corpórea seca, tá? A gente pode envolver a criança no filme transparente ou de PVC ou um saco poroso, tá? Ele não precisa ser estéreo, tá? Ele só tem que estar limpo, não precisa ser estéreo. A touca de lã e a malha de lã, igual a gente usa na sala de parto, tá? Naquelas regiões onde a temperatura é menor que 25 graus, a gente pode usar o colchão térmico, tá? E nas crianças com abaixo de 1 quilo, tá? A touca de lã, lembrar sempre dos pacientes com hidrocefalia, então eles perdem muito mais calor ainda, tá? Então, sempre lembrar de usar. Como é que a gente regula a temperatura da incubadora? De acordo com o peso de nascimento, tá? Então, lá tem menos de 1 quilo, entre 36 a 37. 1 quilo a 2 kg, 1,1 a 2 quilos, 35 a 36. Então, de acordo com o peso de nascimento, você regula a temperatura da incubadora, tá? Evitar de tentar usar aquelas bolsas ou as luvas quentes para tentar aquecer a criança. A incubadora faz isso, tá? Então, não precisa a gente tentar fazer gambiarra, senão vai causar queimadura na criança.
Aqui são só algumas fotos, tá? Mas eu vou fazer uma outra aula da parte prática, tá? Eu vou tentar fazer esse vídeo ainda essa semana e aí eu vou estar postando para vocês, tá? Vou filmar todos os equipamentos e tudo mais. Monitorização dos sinais vitais, então, assim, basicamente são aquelas coisas que a gente usa na sala de parto, tá? Então, o estetoscópio, o glicosômetro para a gente fazer glicemia capilar, tem que ter o oxímetro de pulso com bateria, cabo e o sensor do recém-nascido, monitor cardíaco, monitor para aferir pressão arterial com diversos tamanhos, 1, 2, 3 e 4, a sonda de aspiração traqueal, a sonda de aspiração gástrica, seringas, material para reanimação, o balão autoinflável com volume de 750 ml no máximo, as máscaras faciais que seguem o mesmo padrão da sala de parto, 00, 0 e 1. Então, tudo isso precisa ser checado, tá? Quanto à manutenção das vias aéreas, é bem importante que a gente faça essa verificação da permeabilidade das vias aéreas, tá? Então, a gente pode ter uma intercorrência, uma obstrução, e por isso que a gente monitora sempre, tá? Para a gente fazer isso, o que a gente tem que fazer? A gente deixar essa manutenção bem correta. Manter a cabeça estável com um travesseiro em gel ou um coxinho sobre as espátulas, tá? Vou mostrar um pouquinho aqui. Esse aqui é esse gel, o travesseiro em gel, tá? Precisa ser de em gel? Não, você pode tentar fazer ele de pano mesmo. Amarra o paninho, né, para ficar essa ródulazinha aqui, essa rodela, e no meio fica vazio, que a cabeça vai encaixar certinho aqui, tá? Fazer aspiração de excesso de secreções da boca, da narina, da hipofaringe ou mesmo do tubo. Às vezes vai começar a ter bastante secreção no tubo, você vai lá, passa a sondinha e faz a aspiração. Naqueles pacientes que você tem uma atresia bilateral de coanas, que ele faz desconforto por conta disso, tem uma micrognatia, a gente pode tentar usar a cânula de Guedel e a máscara laríngea. A máscara laríngea ela não pode ser usada em pacientes abaixo de 2 quilos. Então, às vezes, vocês não vão conseguir fazer isso na maior parte dos nenéns, tá? E quando é que a gente tem que entubar o recém-nascido antes do transporte? É o próximo slide. Então, eu tenho que entubar esse recém-nascido se eu tenho qualquer dúvida que eu tenha, que ele possa evoluir para uma intubação, é melhor que você entube. Então, naquelas situações, atresia de coana, enfim, é melhor você deixar ele entubado para você não ter problema durante o transporte. Se esse recém-nascido teve algum quadro de apneia nas últimas 12 horas, o ideal é que você transporte ele entubado. Se essa criança está precisando de uma FI maior que 60% para tentar manter a saturação entre 88 e 93, entuba o paciente. Se ele tem um PCO2 maior que 50, também, tá? E naqueles recém-nascidos extremos prematuros, né? Então, assim, menos de 1 quilo, 1,5 kg, eles vão entrar em fadiga muscular. Então, entuba o paciente antes do transporte, tá? Lembrar das lâminas, segue o mesmo padrão da sala de parto, 00, 01, e as cânulas traqueais, 2,5, 3, 3,5 e 4, tá? Lembrar que são sem balonete, tá? A gente não usa o balonete. Aqui, a fixação, então, se você fez uma intubação orotraqueal, numa criança que tem menos de 1 quilo, vai usar o TOT 2,5 e vai fixar entre 6 e 7 centímetros, que seria o terço médio da traqueia, tá? Então, não sei onde é o terço médio. Segue essa tabela, entre 6 e 7 centímetros, tá? Quando a gente fala de intubação, na sala de parto é uma emergência, então a gente não precisa fazer uso da sedação lá. Então, a gente vai intubar porque é uma emergência. No transporte neonatal, como é um procedimento que se programou para fazer ele, então é ideal que a gente faça a sedação no paciente antes da intubação, tá? Geralmente a gente faz uso do fentanil, a gente faz a dose de 1 a 2 microgramas por quilo. Um jeito fácil que a gente faz de rotina é pegar 1 ml, para a gente não ficar calculando a micrograma, a gente pega 1 ml do fentanil
e dilui em 4 ml de água destilada e faz 0,1 ml por quilo. Às vezes, se não sedou com 0,1, pode fazer 0,2 na próxima dose. E lembrar, o fentanil ele faz rigidez torácica. Então, todas as vezes que você for fazer o fentanil, lembrar que tem que fazer lentamente, senão faz rigidez torácica e você não consegue ventilar o paciente depois, tá? Tá. Aqui no transporte, na apostila, eles falam que a intubação nasotraqueal ela é mais segura para o transporte. Mas a intubação nasotraqueal, assim, ela é muito usada mais na otorrino, né? Então, assim, nem eu tenho experiência em intubação nasotraqueal. Eles é mais utilizado com os anestesistas e otorrinos mesmo, tá bom? Então, aqui, lembrar que quando a gente for fixar o TOT, ele não pode ser feito assim lateralmente, tá? É sempre pela região mediana. Deixa eu pegar a canetinha aqui para mostrar. Aqui, ó. Vocês veem que está mais lateralizado. É sempre mediano, é sempre aqui. Ó, esse outro está aparecendo melhor. É na região mediana que a gente tem que deixar a fixação, tá? Lembrar que a gente tem que secar essa região do lábio aqui em cima, tá? Deixar a fixação até a região malar, então estende mais ela, porque você vai fazer um transporte, deixar melhor fixado, tá? E às vezes você pode fazer até deixar um aqui e um outro por cima para fixar melhor, tá? A técnica da intubação é a mesma, tá? Na mesma da sala de parto, tá? Vai escolher o laringo, vai escolher o tote, região da valécula, encaixar a lâmina e encontrar a região das cordas vocais. Então, aqui é como não se deve fazer, tá? Tá lateralizado e o mais certo é o de baixo. Aqui, a gente vai falar um pouquinho de como é que a gente vai fazer. Se a gente vai transportar com oxigênio, vai transportar entubado, vai transportar em CPAP. Então, assim, quando eu tenho um paciente com respiração espontânea irregular, a gente pode fazer uso do halo, do capuz, do capacete, do catéter nasal, que é o UD que a gente fala, ou catéterzinho nasal mesmo no nariz, tá? Então, ele tem respiração espontânea, regular, ele mantém uma saturação com uma FI menor que 60, a gente pode transportar dessa forma, tá? Quando a gente deixa o oxigênio, por exemplo, dentro da incubadora, que seria a nebulização em incubadora, lembrar que a gente toda hora, às vezes, vai ter que ficar abrindo a portinhola para ver temperatura, para checar a glicemia, para ajeitar a criança que está mexendo, enfim, para fazer algum ajuste. Se a gente deixa em nebulização em incubadora, vai ter uma diferença, porque se eu deixar até 10 litros dentro da incubadora, eu posso dar uma FI até de 35%. Mas se eu abro a portinhola, eu acabo perdendo isso, tá? O UD é o de mais fácil adaptação, tá? Você coloca o UD, coloca lá quanto que você quer de oxigênio, quanto que você quer de ar comprimido. Vou mostrar aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu quero dar uma IF de 40%, certo? Eu vou colocar 6 de ar comprimido e 2 de oxigênio, beleza? E aí eu vou estar dando 40% de FI para esse paciente. Ah, tá saturando 100%, sem desconforto. Baixa, deixa 30%. Vai dar 7 de ar comprimido e 1 de oxigênio, tá? Então, aqui é um paciente que está tranquilinho para vocês transportarem. Ah, eu tenho um paciente que tem um desconforto moderado, ele está precisando um pouquinho mais de suporte, então eu vou transportar ele em CPAP. Qual que é o inconveniente do CPAP? Você está transportando dentro de uma ambulância, a estrada não é tão boa, então cuidado, que às vezes esse CPAP, o que vai acontecer? Ele vai acabar machucando a narina da criança. Deixa eu pegar de novo o negocinho aqui que eu me perdi. Aqui. Então, cuidado, que você vai poder, às vezes você vai machucar, vai fazer trauma no narizinho dessa criança, tá? O inconveniente dele é este, tá? Você pode fazer também o transporte com a máscara facial. Qual que é o inconveniente? Você vai ter que ficar segurando a máscara facial aqui, tá? É a mesma, é que nem na sala de parto que a gente faz o CPAP, né? Você estaria dando só a pressão expiratória final.
Só que o inconveniente é que você vai ter que ficar segurando o transporte inteiro esse CPAP. Ele é o ideal para aqueles transportes onde tem curta duração. Por exemplo, vai fazer um exame ali, pode deixar no CPAP, com a máscara facial. E nesse caso aqui, com essa pronguinha, cuidado para não machucar o nariz da criança, tá bom? Nesse caso, você está dando uma FI menor que 60%, tá? E a criança está conseguindo saturar bem com isso. A pressão expiratória final, então a gente dá entre 4 a 6 centímetros de água, tá bom? Vamos pro próximo. Quando a gente fala do ventilador mecânico manual em T, é praticamente o CPAP, né? Então a gente está conseguindo dar uma pressão INS, uma pressão ES, tá? A gente consegue proteger um pouco mais de barotrauma, de atelectasia. Você vai impedir que tenha uma hipo ou uma hiperventilação. Você consegue controlar a concentração de oxigênio se tiver o blender, né? Só que tem um inconveniente da frequência respiratória, né? A frequência respiratória é você que vai estar dando. Então a gente não sabe se vai estar dando muito, vai estar dando pouco, vai estar bem irregular essa frequência respiratória, tá? Do balão autoinflável. O que acontece no balão autoinflável? Você consegue dar uma pressão INS, mas você não consegue controlar ela, a não ser que você tenha um manômetro, que aí você vai conseguir controlar. Você não mantém a PEP, então você faz um colabamento muito maior dos alvéolos. E às vezes você está achando que está ventilando bem, mas não está legal essa ventilação, tá? E o mais correto é o ventilador mecânico, tá? Ele é o mais seguro, ele tem um maior custo, mas o custo-benefício é muito maior. Você vai controlar a quantidade de oxigênio, vai controlar a quantidade de pressão expiratória final, a pressão inspiratória e a frequência respiratória. Então você tem um controle total do que você quer dar para o paciente, tá? Vamos para o próximo. Certo. Esse aqui eu vou tentar falar mais detalhadamente lá no vídeo com a aula prática, tá? Então, é importante a gente saber a capacidade dos cilindros. Então, a gente tem basicamente no mercado os de 50 centímetros, 90 centímetros e 160 centímetros. E cada um deles, de acordo com a quantidade de oxigênio que você coloca para o paciente, deixa eu pegar aqui, isso. Por exemplo, se eu quero se eu colocar lá para dar 5 litros de oxigênio para a criança. Se eu pegar o cilindro de 50 centímetros, ele vai ter uma durabilidade de 2,3 horas. 2,3 horas, tá bom? Eu vou tentar mostrar os cilindros na aula prática, tá? E a incubadora, ela cabe 2 cilindros, tá? Eu vou mostrar também isso durante a aula prática. Em relação ao acesso vascular. Então, toda vez que vocês forem transportar uma criança, tem que ter um acesso, no mínimo, periférico nessa criança, tá? Uma criança estável, está indo para fazer um exame diagnóstico, pelo menos um acesso periférico. O ideal nas longas distâncias são 2 acessos periféricos, tá? E isso em qualquer lugar. Periférico você pode pegar no couro cabeludo, na região da jugular, enfim, qualquer lugar, tá? Ou às vezes a gente vai ter um pique. O que é o PIC? Ele é um acesso que tem inserção periférica, mas ele fica central. Então, eles vão passar o catéter até ficar em região central, tá? O catéter umbilical, então, é um acesso central também. Ou, às vezes, a intraóssea, a gente pode fazer o recurso dela também. Ele não é muito usado na neonatologia, tá? E, assim, para fazer a intraóssea tem que ter um pouquinho de experiência. Então, o último recurso que vocês vão usar é a da intraóssea. O que vocês têm mais assim facilidade para passar é o catéter umbilical. Às vezes a gente fica com receio, mas você está vendo a veia e você sabe onde você está colocando o catéter, tá? Então, é bem importante que vocês percam o medo de passar o catéter umbilical, que às vezes vocês não vão conseguir o periférico e o catéter umbilical vocês vão conseguir, tá? Na apostila de transporte, eles falam que é importante você fazer uma boa fixação do catéter, que é essa demonstração aqui do lado, em ponte, que nem a gente faz na sala de parto, tá?
Mas não deixa só a ponte. Faz o chuleio com a bailarina aqui, ó, a fixação. Faz certinho e fixa. E depois coloca a ponte só para segurar mais ainda, tá? Mas deixa ele bem fixado, porque é perigoso vocês perderem durante o transporte, tá? Gente, não transporta criança sem acesso, tá? Não transporta criança sem acesso. Outra coisa muito importante, toda vez que vocês forem transportar, pega o último raio-x dessa criança para ver onde esse acesso tá. Por quê? Às vezes esse acesso está no lugar errado. E aí vocês estão achando que vocês estão com acesso bom e ele está no lugar errado. O que que é um acesso bom? Vamos lá. Eu passei um catéter umbilical ou eu passei um pique aqui no membro inferior. Qual que é a altura que ele tem que ficar mais ou menos? Entre T6 e T10, tá? Geralmente T12 está mais ou menos aqui, ó, nessa última costelinha aqui. D12, 11, 10, 9, 8, tá? Ele tinha que ficar um pouquinho mais para cima, tá? Ele tinha que ficar mais ou menos aqui, que era o ideal, tá? Isso é um acesso mais baixo. O acesso mais alto tem que ficar entre T3 e T5, tá? Vamos contar aqui, ó, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ele tinha que estar mais ou menos aqui, ó, T5 aqui, né? Bem na entrada do átrio, tá? Então ele tinha que estar um pouquinho. Você tá vendo que ele termina bem aqui? Ele tinha que estar um pouquinho mais aqui para cima, tá? E geralmente a gente traciona isso, tá? Porque aqui a fixação do pique é só um curativo aqui. Então às vezes abre, puxa um pouquinho para ficar um pouquinho mais para cima na entrada do átrio aqui, tá? Aqui, ó, é um acesso, um pique, tá? Que foi passado na artéria, tá? Depois de 2 dias é que o bracinho da criança ficou desse jeito. Então, é muito importante a gente ver a localização, tá? Essa criança fez até um trombo por conta desse pique que passou, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar dessa parte. Deixa eu ver. Não, acho que é só isso. Em relação à intraóssea, que tem que ter experiência para passar, tá? Geralmente usa nas crianças maiores, tá? No RN a gente quase não usa. Suporte metabólico e ácido básico, tá? Então, assim, a gente nunca transporta uma criança com um quadro de hipoglicemia, com uma acidose, tá? Então, a gente sempre corrige. Como é que eu sei isso? Pede o último exame que a criança fez. Pega gaso, pega os últimos exames, pega o último raio-x. Tentar manter essa glicemia ao longo do transporte entre 40 e 50. Lembrar da correção da hipoglicemia? Vocês lembram lá da aulinha de hipoglicemia? Então, a gente faz 2 ml por quilo com soro glicosado a 10%. E lembrar que está correndo uma hidratação venosa. Lembrar quanto que está indo de TIG e aumentar ou não a vazão desse soro, tá? Manter a gasometria acima, com pH acima de 7,25. Lembrar, gente, que o cálcio no acesso periférico, se ele está com uma infiltração, ele faz necrose. Então, sempre se certifique de que o acesso está bem localizado, para não fazer queimadura na pele da criança, tá? Ainda na questão do suporte, ácido básico, as bombas de infusão. A bomba que a gente mais usa no transporte é essa bomba aqui, ó. Opa, apontador aqui. É essa aqui, que é a bomba de infusão do tipo perfusora, tá? É essa que a gente mais usa. A seringuinha e a gente coloca a vazão que a gente quer. Essa aqui é a peristáltica. A gente tenta evitar esse tipo de bomba. A gente usa na UTI ela, tá? Mais usada é essa do tipo perfusora, tá? Que nem eu falei lá, a gente corrigiu hipoglicemia, lembrar da hidratação venosa. Quanto é que a gente está dando de TIG? O TIG a gente pode dar de 4, de 6, né? A gente começa com 6, quando tem quadro de hipoglicemia, de 6 até, a gente pode chegar até 12 miligramas por quilo por minuto. E isso vai depender da hidratação, da necessidade hídrica diária dessa criança, com quantos dias de vida ela está e qual é o peso. Então, a gente calcula a necessidade hídrica e calcula quanto que a gente vai dar de TIG para essa criança, tá?
Tudo da aulinha lá do 5º ano, tá? Para a gente manter a estabilidade hemodinâmica dessa criança. Então, a gente tem que verificar a frequência cardíaca, a perfusão periférica, quanto que está de diurese. Às vezes a criança não está tendo diurese, está fazendo um bexigoma, às vezes vai ter que passar uma sondinha de alívio, tá? Manter a pressão arterial dessa criança. Que nem eu falei, se precisar passar a sonda também para fazer uma sonda de, não só de alívio, tá? Deixar a sonda de manutenção ali. A pressão arterial da criança, geralmente, ela segue a idade gestacional dela, tá? Avaliar se precisa de dopamina, dobutamina, noradrenalina, adrenalina, tá? Naqueles pacientes com suspeita de cardiopatia. Então, na hora que você ligou lá para o médico que está dando assistência para a criança, saber se tem suspeita de cardiopatia e já levar a prostaglandina, tá? E a gente nunca inicia o transporte de uma criança com frequência cardíaca abaixo de 100, tá? É bem importante isso, tá? Para a gente não ter problema durante o transporte, tá? Outra coisa que eu ia falar salvaguarde naquelas situações, por exemplo, a criança tem um bloqueio atrioventricular, enfim, e aí a frequência cardíaca dela vai ficar baixa mesmo, e ela está indo para um grande centro para tentar fazer diagnóstico, enfim, para ser referenciada para outro lugar, tá? Essa parte eu acho que já é concluída. Vamos lá para a próxima. Criança que está com um quadro de sepse, meningite, enfim, se você, durante esse transporte, ela tiver uma piora, você pode coletar hemocultura, coletar hemograma e PCR e para chegar no serviço e já entregar as amostras no serviço, tá? Deixar ele bem acondicionado e já iniciar o antibiótico se essa criança já não tiver com antibiótico, tá? Você está autorizada a fazer essas mudanças ao longo do transporte, tá? Tá. Sempre lembrar que a gente tem que, quando a gente administra uma medicação, você tem sempre que botar o horário, anotar o horário, para você poder passar para o plantonista depois, tá? Fez o transporte, usou as medicações, tem que ser todas repostas depois do transporte. Certo? Certo. Aqui a gente vai falar um pouquinho do transporte intra-hospitalar. Que ele é pouco falado, né, mas muito se faz, né? A gente tem bastante número de pacientes que tem que fazer um exame, ser transportado para um outro hospital, enfim. Acontece muito, mas pouca pesquisa a gente tem nessa área, tá? Quando a gente fala do transporte entre os hospitais, a gente vai levar as seguintes variáveis em consideração. Então, a idade gestacional, a temperatura na hora que a gente está saindo com esse paciente, qual a doença de base, para onde é que ele está indo? Ele está indo para outro hospital? Está indo fazer um exame de imagem? Está indo para o centro cirúrgico? E qual que é o suporte ventilatório que ele está? Então, isso aqui a gente vai calcular quais a porcentagem de risco que a gente tem de ter uma intercorrência durante o transporte. E a gente pode também avaliar o nosso atendimento no final dele. Então, a gente faz no início, como é que o paciente estava e qual era a chance de você ter uma intercorrência, e faz no final para você até avaliar como foi seu transporte, tá? Então, por exemplo, você saiu com ele em ar ambiente e chegou no destino ele na ventilação mecânica. Você saiu com ele com a temperatura normal e chegou com ele hipotérmico. Então, você pode até conseguir detectar as falhas que você teve durante o seu transporte. Então, olha lá, ele é por valores, né? Então, quando eu tenho um valor menor que 13 pontos, eu tenho 8% de risco de apresentar uma ou mais intercorrências durante o transporte. E quanto mais essa pontuação vai aumentando, maior a porcentagem de você ter um risco com esse paciente, tá? Ele é bem legal, e você faz no começo e no final. Isso intra-hospitalar. E tem o inter-hospitalar também. Ele tem uns outros índices que a gente pode usar. Eu coloquei só esse para vocês seguirem, por exemplo, tá?
E entre os hospitais a gente calcula temperatura, padrão respiratório, a pressão arterial e estado neurológico. Então, cada um deles tem uma pontuação. Quando a gente tem menos de 10 pontos, você não vai associar esse transporte a um óbito ou uma hemorragia intracraniana até 7 dias. Quanto mais essa pontuação vai aumentando, maior a chance de você ter essa criança em óbito ou uma hemorragia intracraniana depois do seu transporte, tá? E esse segue o mesmo padrãozinho. Você vai fazer no início do transporte e no final do transporte para você avaliar como que foi, tá? Certo. Agora, quais são os cuidados que a gente tem que ter logo antes do transporte, né? Então, a gente tem que saber identificar o paciente, se é aquele paciente mesmo que vai ser transportado, checar na central, checar na onde é o destino. Pegar a cópia do estado clínico, a evolução clínica, né? A evolução do paciente naquele dia e nos dias anteriores, saber os exames laboratoriais, pegar os exames de imagem, comunicar ao hospital de destino que você vai chegar daqui tanto tempo, é, cópias da certidão de nascimento, enfim, todos os dados do paciente. É importante isso. Por quê? O que acontece na prática? Muitos pacientes chegam no destino, o médico que estava transportando não sabe o nome da criança, o médico transportador não sabe nem o peso, às vezes, da criança, não sabe quais foram as intercorrências do paciente durante a internação no outro hospital. Então, assim, é bem comum isso, tá? A pessoa chega e fala assim, só vim entregar a criança. Só isso que ele relata pra gente. Então, é bem importante que vocês tenham essas informações. O paciente é de vocês. Se acontece alguma coisa com o paciente, vocês é que vão fazer a declaração de óbito dessa criança, tá? Não é quem pediu a vaga e não é quem vai receber a vaga. O paciente morto lá, tá? Durante o transporte, fazer controle de temperatura de 30 em 30 minutos, sempre verificar a permeabilidade das vias aéreas. Então, ver como está a expansibilidade, a ausculta, ver se não tem secreção, ver se o TOT não mudou de posição, o ritmo cardíaco, o ritmo cardíaco, a saturação, enfim, tudo isso precisa ser verificado, tá? Checar sempre os monitores cardíacos, ver se não tem nada desconectado. O acesso, principalmente, então a criança começa a fazer hipoglicemia e você está lá fazendo bolinho de soro glicosado 10% e aumentando infusão, quando foi ver, está perdido o acesso, vocês não viram que estava todo inchado o braço da criança. Fazer glicemia antes e depois de transporte e se permanece por mais de 1 hora, de 60 e 60 minutos, tá? Nunca deixar o paciente sozinho no compartimento traseiro da ambulância, vigiar constantemente o paciente, verificar se a incubadora está bem encaixada com as rodas travadas, tá? E toda vez que for fazer algum procedimento na criança, tem que parar o transporte que você está, exceto na ambulância, ou no avião, helicóptero, né? Se for uma ambulância, você vai parar, tá? Fazer o que tiver que fazer com o paciente e depois retornar para o percurso. Intercorrências, então, que nem que eu já falei, vou passar um pouquinho mais rápido. Perdeu acesso, então tem que monitorar sempre o acesso. Às vezes vai ter uma extubação acidental, então o paciente às vezes começou a desaturar, vê se não foi uma obstrução do TOT, se ele não deslocou, se não é uma coisa do equipamento que soltou, tá? Então sempre tem que verificar. Pneumotórax, às vezes o paciente tem uma queda abrupta da saturação, às vezes é um pneumotórax, sempre pensar em pneumotórax também. Parada cardíaca, sempre para o transporte para poder fazer atendimento da parada, controlar a temperatura e suporte de oxigênio. Às vezes a criança saiu com 30% de FI, mas teve uma piora clínica durante o percurso e você teve que aumentar o oxigênio. Cuidados ao fim do transporte. Então, sempre descrever as intercorrências, o que foi feito, o que não foi feito. A gente sempre tem uma ficha para ser preenchida do transporte, tá? E comunicar sempre a central que você já deixou o paciente no destino, tá? As situações especiais, que eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido também, que já deu 40 minutos de aula, né? Defeito da parede abdominal. Então, sempre proteger essa área
às vezes de uma gastrosquise, uma anfalocele, com uma compressa estéreo, tá? Tentar manipular o mínimo possível aquilo, sempre com uma luva estéreo. Em todos os transportes que vocês forem fazer, sempre deixar uma sondinha orogástrica aberta. Por quê? Melhora a distensão abdominal, melhora a expansibilidade torácica e diminui o risco de broncoaspiração, tá? Então, sempre uma sondinha aberta, geralmente a 8 que a gente deixa. Não, nesses casos de uma gastrosquise, uma anfolecele, não colocar fonte de calor radiante em cima, às vezes a gente quer colocar uma luz, um foco ali em cima, às vezes até para aquecer a incubadora que às vezes quebrou, sei lá. Não deixar essa fonte de calor em cima. Dar um suporte ventilatório adequado para a criança. O que, que é? Às vezes a criança tem uma anfalocele, uma gastrosquise, mas está bem. Mas você vai fazer um transporte de 2 horas, essa criança pode descompensar ao longo do caminho. Então, é melhor que entube. Se essa criança for para um centro cirúrgico, é uma anfalocele, uma gastrosquise, já começa antibiótico para ela, tá? Não posterga isso. Aqui não está certinho a imagem, mas aqui é uma anfalocele, tá? E aqui é a mesma anfalocele, só que aqui ela tá rota, tá? Aqui ela estava toda íntegra e aqui rompeu, tá? E aqui é a gastrosquise. O que está faltando aqui? Colocar a compressa, tá? E você pode enrolar com uma faixa mesmo ou deixar um filme plástico desse, tá? Mas sempre a compressa umidificada, com soro aquecido e envolto ou na gaze ou na faixa ou nesse filme mesmo, tá? Não tem problema. Atresia de esôfago. Então, aqui na imagem, a gente tem a presença da atresia, certo? Nesse caso, o que a gente tem que evitar? Aspiração. Então, a gente não tem para onde a saliva correr. Então, ela vai começar a acumular e começar a ir para a região brônquica, tá? Então, sempre deixar o paciente em decúbito lateral para a gente prevenir essa pneumonia aspirativa. Sempre colocar uma sonda calibrosa. Assim, ó, a gente coloca número 8 aqui, que ele fala no manual, mas o que a gente vê na prática mesmo, a gente tenta colocar uma sondinha maior, uma 10 ou uma 12 até, com uma outra menor dentro. Porque se a gente deixa só a 8, ela começa a aspirar e às vezes aspira e faz biópsia do esôfago da criança. Então a gente recomenda deixar uma sondinha maior e coloca a outra por dentro, porque essa menor vai ter uma aspiração contínua, né? Mas não com tanta pressão, tá? Na hérnia diafragmática, a intubação ela é obrigatória já na sala de parto, tá? Manter a mesma sequência, a sonda de aspiração, a sonda orogástrica aberta, tá? E a gente tenta deixar durante o transporte o lado da hérnia deitado para o lado da hérnia, porque o outro lado tem pulmão, o mínimo que possa ter tem um pulmãozinho ali e a gente tenta deixar a maior expansibilidade ali, tá? Agora, se a hérnia for bilateral, né, aí vai ficar um pouquinho difícil para a gente ajudar esse paciente. A apneia da prematuridade, que eu já falei, então, se tem risco de apneia, se fez apneia, a gente mantém esse paciente entubado. Existem algumas medicações que a gente usa, a cafeína, por exemplo, é uma delas, mas a gente precisa ter uma via gástrica pérvia, né, para a gente poder fazer, porque ele é via oral. E quando a gente não tem a via oral, a gente pode usar as xantinas. Lembrar que elas fazem muita hiperglicemia, tá? Eu já tive situações que a gente não tinha cafeína, usou a xantina e realmente ele faz quadro de hiperglicemia, tá? E aí, se tem risco de apneia, intubação. Pneumotórax, a gente nunca transporta o paciente com scalp ali no segundo espaço intercostal, então a gente tem que drenar esse tórax, tá? E a gente coloca a válvula, tá? A válvula única, de via única, tá? E é obrigatório, a gente tem que drenar isso antes do transporte, tá? Ele vai instabilizar durante o transporte. As cardiopatias, que nem eu já falei, se tem uma suspeita de cardiopatia, leva o Prostin para ser iniciado lá, tá? Quais são os efeitos colaterais? Apneia, diarreia, rush cutâneo e hipertermia. E todos esses eu já vi, tá? Apneia, diarreia, rush cutâneo e hipertermia. Ele faz mesmo, tá? Nunca transportar em acidose metabólica. Tá falando praticamente as cardiopatias dependentes de Prostin, que tem um aumento do fluxo pulmonar, né?
Os defeitos do tubo neural, eles seguem a mesma sequência das gastrosquises, tá? Então, a gente tem que proteger com gás estéreo, compressa estéreo, manipulação mínima. Se for roto, a gente já até pode iniciar antibiótico. E, no caso deles, a gente deixa em decúbito ventral, tá? Para fazer menor pressão possível naquela região que está toda aberta. Convulsão. Lembrar sempre das questões metabólicas, então pode ser uma hipocalcemia, pode ser uma acidose metabólica, outro distúrbios eletrolíticos, uma hipoglicemia, então sempre corrigir isso antes para depois a gente dar assistência. Na neonatologia a gente usa fenobarbital, não resolveu, faz fenitoína, não resolveu, ainda entra com midazolam contínuo, tá? Na pediatria eu acho que a Claudinha fala um pouquinho diferente, tá? Mas vocês seguem o padrão lá da Claudinha e da Van Cleef, tá? Lembrar que a fenitoína, ela faz precipitação. Então, cuidado para colocar essa fenitoína num acesso central. Que aí ela obstrui e você não vai ter mais seu acesso central. Então, pega o acesso periféricozinho para fazer a fenitoína. E terminando agora, mais um resumo mesmo. Vou falar um pouquinho da prática, tá? Então, que nem eu falei, muita gente transporta e não sabe nem o que a criança teve durante a internação, às vezes de 5, 6 dias que ficou lá no hospital. A pessoa não é capaz de ler o prontuário, tá? Então, é importante que vocês façam isso. Quando transportar, certifique-se que está com certidão de nascimento ou a declaração de nascido vivo da criança. Tenha uma documentação da criança, tá? Não transporta sem o documento. Não transporta sem a documentação do pai, um RG, um CPF, telefone do pai ou da mãe, que às vezes vai vir uma tia junto. Tenha sempre os documentos do pai junto também. Quando você vai transportar um paciente de um hospital para o outro, na hora que ele dá a entrada no hospital de destino, precisa da IH, da autorização de internação hospitalar. Quem faz isso é quem está pedindo a vaga. Mas você, como transportador, se você olha os papéis lá e não vê, pede pro cara fazer. Fala, ó, preciso da IH, como é que vai internar lá no outro hospital, tá? Cartão SUS, geralmente ele sempre tem porque já está regulado na central e precisa do cartão SUS, tá? Saber o número da regulação, que nem é que eu falei, saber para qual hospital vai, quem é que vai receber, se está tudo certo a vaga mesmo. Já vi várias situações de pessoas que chegaram com o paciente, por exemplo, lá no pronto-socorro da Várzea Grande e não era lá, era no pronto-socorro de Cuiabá. Então, certifique-se desses dados. Usou sedação, usou anticonvulsivante, usou drogas ativas, tudo isso a gente tem que saber se o paciente usou ou está usando, tá? Outra coisa, uma dica importante. Você vai transportar. Se está em Cuiabá, vai para Sinop. Beleza. Vou lá pegar o paciente. Qual que é o peso dessa criança? Já calcula todas as drogas. Se tiver que entrar com fentanil, se tiver que entrar com midazolam, quanto é que eu vou fazer? Se eu tiver que fazer uma fenitoína, um fenobarbital, como é que eu vou fazer? Qual é a dose? Então já calcula, já deixa tudo calculado. É bem importante para vocês se sentirem seguros também, tá bom? E a minha referência foi da apostila de transporte de recém-nascido de alto risco, que eu aconselho todo mundo a fazer, quem for fazer transporte, tá? Acho que a gente fica com um pouco mais de segurança de fazer as coisas, tá? E eu vou pedir para vocês mandarem as dúvidas por e-mail, tá? Pode mandar nesse e-mail mesmo, meu. E eu vou tentar fazer uma aula prática, tá? Mostrar a incubadora, mostrar a bomba de infusão, enfim. Não sei se é interessante vocês saberem as doses. Se vocês tiverem interesse, podem me falar que aí eu tento preparar, tá? Que eu vou tentar preparar entre essa semana e semana que vem, tá bom? Então, um abraço, espero que tenham gostado e que tenha sido útil.